E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente já tá falando sobre o nível 268 das Backrooms, The Bathroom, ou o banheiro, dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades indocumentadas. Se quiser apoiar, lembre-se que temos o Pix, o Valeu Demais e o Seja Membro. Qualquer valor conta e isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos. O nível 268 é um cômodo que consiste apenas em um vaso sanitário e uma lâmpada. A porta que leva a esse cômodo se manifesta a uma distância de 2 a 5 metros de qualquer um que sinta uma forte vontade de se aliviar. Qualquer tentativa de tal andarilho de chegar ao cômodo será inútil, pois a porta sempre se fechará antes que o cômodo possa ser alcançado. A porta e as paredes que contêm o cômodo provaram ser indestrutíveis. Dizem que depois que a porta é fechada, sons podem ser ouvidos vindos de dentro do banheiro. A maioria dos relatos se limita a risadas simples, mas outros incluem o uso de frases básicas, como "só um minuto" ou "tô quase terminando". Apesar do que a voz afirma, não há registro da porta se abrindo novamente depois dela ser fechada. Outros fenômenos são conhecidos por ocorrerem nas proximidades do banheiro. Sabe-se que urinar ou defecar perto do raio do efeito do cômodo, estimado ser mais ou menos 500 metros de comprimento, é fisicamente impossível, apesar da intensa vontade de se fazer. Outro fenômeno bem conhecido é chamado de bathroom shame, ou a vergonha do banheiro, que afeta todos aqueles que caem na pegadinha do banheiro. Isso faz com que um papel higiênico indestrutível grude no pé da vítima por uma semana. Se removido, ele simplesmente reaparecerá no pé do andarilho após um curto período de tempo. Algumas comunidades consideram o bathroom shame como um rito de passagem, vendo o sofredor como alguém que nunca mais cairá nas mentiras nefastas dos backrooms. O banheiro foi avistado em quase todos os níveis dos backrooms, aparecendo até mesmo em níveis ao ar livre. Caso não haja uma parede para aparecer, o quarto se manifesta no equivalente mais próximo, como grandes pedras ou penhascos. Se nenhum objeto dessas características estiver nas proximidades, a porta ficará em pé sem necessidade de ser fixada em nada. E é isso, essa é a wiki do nível 268. E por esse nível ser curto e o layout da página não tendo nenhuma decoração, eu supus que era uma wiki mais antiga e provavelmente seria péssima. Eu tava pronto pra fazer um vídeo mais crítico, mas cara, esse nível é incrivelmente bom. Quando eu comecei a ler, achei que se encaixava como um nível piada, mas não necessariamente. Sim, ele se encaixa como um nível piada, mas não é absurdo pensar que isso é real nos backrooms. Existem entidades brincalhonas nos backrooms, como os partygoers, e todo mundo gosta dos partygoers. Então qual seria o problema exatamente de ter um nível que também brinca? Se entidades brincalhonas existem, isso significa que é possível existir uma consciência dentro dos backrooms que é brincalhona. Se é possível existirem consciências dentro dos backrooms que são brincalhonas, níveis conscientes também poderiam ser brincalhões. Nada impede, o que pode indicar que o nível 268 pode ser vivo. Temos exemplos de níveis vivos, como o nível 68 ou o nível 148. Temos a suspeita também do nível 258 também ser vivo, até porque ele tem muitas conexões com o nível 148, mas pode ser que ele também seja uma parte do organismo do nível 148, enfim, muitas teorias. Esse nível aqui também pode ser vivo, mas diferente dos outros, ele pode não precisar se alimentar. E ele pode gostar de trollar as pessoas nos backrooms. Eu usei o termo trollar em 2024. Existem entidades que não precisam se alimentar, e mesmo assim são vivas, o que impede de um nível ser vivo e também não precisar se alimentar, podendo assim focar os seus esforços em se divertir. Ou pode ser que o nível não seja vivo, mas tenha sido criado por uma entidade brincalhona. Com a existência do Backrooms Remodeling Company, que vimos nos vídeos do nível 0.2, 90 e Decode, sabemos que entidades podem criar níveis, ou pelo menos reformar. Então não é absurdo pensar que uma entidade pode ter feito esse lugar aqui pra se divertir. Não são ideias nem um pouco absurdas pra mim. E não foi dito que é possível escutar risos e uma voz falando do tipo "ah, já vou sair, tô quase terminando", dentro do banheiro? E se essas vozes forem dessa entidade que criou o nível? Pode ser que a entidade fique escondida atrás da porta. E aí quando o andarilho chega perto, ela fecha a porta e começa a fazer esses sons. É dito que os principais sons ouvidos são de risada, então corrobora pra essa questão de ser uma entidade brincalhona que criou o nível pra ficar zoando com os outros. É totalmente possível. E a ideia apresentada nessa wiki aqui, do nível ser considerado um rito de passagem pra andarilhos novos nos backrooms entenderem que os backrooms são desgraçados mesmo e que não dá pra confiar no que vê, é um conceito bom até. É bem desenvolvido nessa wiki incrivelmente, faz sentido. Por mais que essa wiki seja minúscula, isso não é um problema nessa wiki aqui. Tudo o que precisava ser apresentado no texto foi apresentado. A gente tecnicamente tem uma aba de entidades. É dito que a porta fecha e você escuta coisas lá dentro. Essas coisas podem ser entidades. Colônias claramente não dá pra ter. Entradas seria a partir de qualquer nível dos backrooms, como foi dito, caso você sinta vontade de ir no banheiro. E saídas, meio que você não pode entrar no nível, já que a porta se fecha, então tecnicamente a saída é pro nível em que você achou o nível que você já está. Então tá tudo aqui. Eu particularmente gosto de wikis que separam as abas, entidades, colônias, entradas e saídas, porque fica mais claro. Mas de qualquer
modo, mesmo que essa wiki aqui não tenha essa separação, e mesmo tendo pouco texto, ela explicou tudo. Então é uma wiki que incrivelmente está completa mesmo sendo minúscula. E ainda de brinde, meteu uns mistérios. O que tem dentro do banheiro quando a porta fecha? É uma entidade? São algumas entidades? Não são entidades? É só um som anômalo mesmo que vem do banheiro? Então eu vim fazer esse vídeo achando que a wiki ia ser ruim e eu fui surpreendido. Essa wiki é melhor do que muito nível grande que a gente já fez no canal, quem diria? Eu só senti falta de alguma conexão, por exemplo, com o Mark ou com o nível 189, que também são banheiros. Seria legal se tivesse uma conexão dessa, mas pelo visto, mesmo esse nível aqui, claramente, sendo um banheiro que tem conexão com o Mark e com o nível 189, aparentemente esse nível aqui, ele é totalmente à parte. Mesmo tendo tema parecido, ele não tem nada a ver com esses outros dois níveis. Mas seria legal se, tipo, ele aparecesse com mais frequência no nível 189, por exemplo. Eu acho que o nível 11 não foi copiado pros backrooms, sabendo que ele é infinito, e os lugares copiados não são infinitos. O nível 11 é infinito, não tem como uma cidade infinita existir. Velho, faz tempo que eu não respondo comentários aqui, mas esse aqui não deu pra deixar passar, eu tive que pegar pra responder. Porque, cara, eu fiquei realmente em choque quando eu li esses dois comentários. Tipo, eu não acho que tenha problema as pessoas terem dúvidas, fazer pergunta, tal, se questionar, não acho que nada disso é um problema. Mas eu gostaria também de ter o direito de ficar em choque ao ver uma pergunta, saca? Porque, cara, pra mim o sentimento de ler isso é, sei lá, imagina que você tem um canal de Naruto há 3 anos, quase 4 anos, e aí do nada você começa a receber comentários de pessoas se questionando se Naruto é um anime de ninjas. Vocês não ficariam chocados também? Depois de 3 anos? Essa é a parada. Gente, backrooms, desde sempre. Isso é uma das poucas coisas que não mudaram desde a criação da história. É que backrooms é uma história sobre nostalgia, sobre espaços liminares, e que os níveis são cópias de lugares das Frontiers, justamente porque esses lugares das Frontiers são familiares pra gente. Nostalgia, espaços liminares entram nesse tema. Aquilo é familiar, mas é estranho. Tanto que a história atual de Backrooms pegou esse conceito e elevou. Fez os Backrooms serem um universo criado por Nostalgia Gaius, inclusive o nome dele é Nostalgia, né? E como vimos em Icarus Proceedings no nível 404, Backrooms são um lugar para capturar humanos. E por isso, o deus desse lugar, o deus dos Backrooms, fez ele parecido com os lugares que existem no mundo real. Ou seja, o nível 0 são escritórios porque os humanos conhecem esse lugar, o nível 5 são hotéis porque os humanos conhecem esse lugar, é familiar para eles, isso vale para tudo. Então por que a gente pensaria que os níveis dos Backrooms não são cópias de lugares das Frontiers? Seria o que então? Seria coincidência que o nível 5 é um hotel? Muito parecido com o design de um lugar nas Frontiers? O nível 11 é uma cidade por coincidência então? E tipo, independente de quem fez, se foi diretamente Nostalgia Gaius que fez, se o nível nasceu por conta própria sem um criador, se uma outra entidade criou, todos os níveis dos Backrooms são inspirados em lugares das Frontiers. Mesmo que o lugar não exista ainda, a gente sabe que Backrooms são atemporais, ele também pode copiar lugares do futuro. Então sim, gente, todos os níveis dos Backrooms são cópias de lugares das Frontiers. Poucos saem desse conceito, é muito difícil. E gente, o argumento de que o nível 11 é infinito, logo ele não pode ser uma cópia de um lugar das Frontiers, porque esse lugar nas Frontiers não é infinito. Gente, alô? Acorda, cara! Se você vem no meu canal, você baixa um vídeo, aí você abre uma live no seu canal e coloca esse vídeo em loop. Tecnicamente você fez o meu vídeo ficar infinito no seu canal pra sempre lá tocando. Isso faz com que o seu vídeo não seja uma cópia do meu? Não deixa de ser uma cópia, cara, só porque você mudou uma parada? Só porque você aumentou ele? Se eu pego um mapa no Google Maps e decido fazer uma construção dele no Mine, eu construo uma grande parte dele. Aí a partir dessa parte construída eu começo a copiar e colar e fazer algumas mudanças. Isso deixou de ser uma cópia do lugar real? Não deixou. Eu só peguei, eu copiei o lugar real e comecei a copiar e colar ele infinitamente. Então, gente, não faz sentido afirmar que o nível 5 não é uma cópia do hotel real que existe só porque ele é infinito. Gente, a discussão de Backrooms não é mais, na real nunca foi, sobre se os níveis são realmente cópias de lugares reais das Frontiers. Isso é a base dos Backrooms. A discussão é como essas cópias são feitas. Se foi uma entidade que copiou, se nasceu espontaneamente, se foi um no-clip do mundo real para os Backrooms, se foi um no-clip que resultou no desaparecimento dessa área real nas Frontiers, se não resultou nesse desaparecimento, apenas uma cópia dele foi para os Backrooms. Essa que é a discussão. Como essa cópia foi feita? Porque ser uma cópia é canônico desde sempre. Esses comentários foram feitos no vídeo do nível 406. Porque lá no vídeo eu comentei sobre o nível 11 ter no-clipado para os Backrooms, porque é o que dá a entender que aconteceu com o nível 406. Aquele momento do vídeo foi eu me questionando uma das possibilidades de como o nível 11 entrou efetivamente nos Backrooms. E foi só isso. O nível 11 pode ter entrado nos Backrooms sem ter acontecido nada lá, sem ser um no-clip. Ele pode ser só
só pipou, copiou, colou, tá lá, saca? Foi só isso, foi só um questionamento. Mas sim, o nível 11 é uma cópia das Frontiers. Entenderam, gente? Acho que é importante às vezes eu vir aqui e relembrar o que é Backrooms. Porque, cara, depois de 4 anos de canal, quase que a gente tá entrando aí em 4 anos, talvez as pessoas estejam começando a esquecer a base da história. Talvez muita gente nova esteja chegando no canal e não assistiu, tipo, os primeiros vídeos do canal pra começar a entender a base da história. Talvez tenham começado a assistir daqui do final e não entenderam exatamente do que é Backrooms, saca? Então, de novo, gente, zero problemas ter dúvidas e perguntar, mas eu quero que vocês entendam por que eu fiquei em choque também com esse comentário, porque, cara, é a base da história, saca? Por isso que é que nem ficar em choque ao você ter um canal de Naruto e escutar as pessoas se questionando se é um anime de ninja, tá ligado? Então é isso. Espero que esses dois não fiquem chateados porque eu fiquei em choque com a pergunta. Espero que levem na esportiva. Mas precisou virar um trecho de vídeo, porque se 2 pessoas tiveram esse questionamento, eu não duvido que muito mais pessoas tenham esse questionamento. E é importantíssimo que todos que assistam ao meu canal entendam sobre o que é Backrooms pra continuar assistindo os vídeos e entendendo os vídeos, saca? Então por isso que eu precisei responder esses comentários em vídeo, pra tirar a dúvida de todo mundo que ainda tem essa dúvida. Mas só pra finalizar aqui, eu queria trazer um outro questionamento. Será que os Backrooms estão ficando perigosos? Não, que isso? Da onde se tirou essa ideia de que os Backrooms são perigosos? Eles continuam seguros como sempre foram. Que ideia, cara? Que isso? Jamais! Gente, se você viu esse comentário e você não entendeu, é recomendadíssimo que você assista esse vídeo que tá na tela. O nível 11 não é seguro. Assiste esse vídeo completo que você vai entender. Isso aqui também é outra coisa que é importante para caso você tenha dúvida, você vai lá e entender. Assim como isso que eu acabei de explicar também era importantíssimo que você entendesse para continuar acompanhando Backrooms, entendendo a história. Mas é isso, gente. E comenta aí, banheiro, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.